Vamos aprender o que de fato são exceções e o que são desculpinhas esfarrapadas para você sair do seu plano. Vem comigo que hoje a gente vai entender como não transformar suas exceções em motivos para sair do plano. Quem me acompanha aqui, então, sabe que não é para fazer restrição. Que restrições levam a comer demais, que restrições detonam a sua motivação para continuar no plano. Então, a motivação não é o caminho. Você precisa abrir exceções, você precisa inserir os alimentos que te dão prazer na sua alimentação para conseguir emagrecer de forma sustentável. Eu acho que isso já ficou claro para todo mundo que me acompanha aqui, que não trabalhamos com restrições. Isso não faz bem nem para o seu corpo, nem para a sua mente. Então, se eu não posso fazer restrição, e o meu corpo não sabe que dia é hoje, né? Que essa é uma máxima que eu também falo bastante. Hoje é segunda-feira, tudo bem eu tomar um vinho, não tá? Meu corpo não sabe que dia é hoje, só uma tacinha. Amanhã é terça, um sorvetinho, eu não posso restringir, porque senão depois eu vou comer demais. Então deixa eu tomar um sorvetinho hoje, porque terça-feira, fim de semana pode ser que eu não coma, então tá tudo bem. Quarta-feira, pizza não é só de domingo, né? Quarta-feira tudo bem eu ir numa pizzaria e comer uma pizza. Tudo bem, mas fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e o fim de semana? Você não vai sair do plano? Será? Fim de semana a gente está muito mais suscetível e muito mais exposto a comida e eventos sociais. Será que você não vai sair do plano? E aí, você vai ter aberto exceções todos os dias? E a sua meta de emagrecimento? Como é que fica? Então, Aline, qual é o ponto? Aonde é que eu preciso segurar a onda, dizer alguns nãos para as minhas exceções e aonde eu posso abrir exceções? Esse é o nosso objetivo hoje, entender o que são exceções e o que são desculpas esfarrapadas para você comer sem planejamento. O que a gente precisa pensar é que de jeito nenhum a gente pode cair no tudo ou nada. Sabe o que é o tudo ou nada? Tudo ou nada é um padrão de pensamento distorcido em que a gente considera apenas duas categorias. Ou eu faço tudo certinho ou deixa para lá. Não vou me importar com a alimentação, não vou me importar com as exceções. Esse é o pensamento que na terapia cognitivo-comportamental a gente chama de dicotômico. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Porque quando eu levo a minha alimentação à risca, certinho durante a semana, uma exceção que eu abro na quinta ou na sexta já é motivo para eu descambar. E não pode ser assim, tá? Então a gente precisa, num primeiro plano, sair do todo ou nada. Eu preciso entender que a minha exceção não me dá permissão para comer tudo que eu quero depois disso. Esse é o primeiro ponto que eu preciso compreender. Eu abri uma exceção, eu preciso fechar a janelinha da exceção. Abriu a janelinha da exceção, fecha a janelinha da exceção. Vamos agora pensar o que a gente já entendeu aqui, tá? O que nós já entendemos. Que você deve abrir exceções, que se você for muito rígido no plano, você vai se desmotivar, vai desistir e que não dá para ser tudo ou nada. Então vamos pensar o que não é exceção, tá? Vocês sabem o que não é exceção? Já pararam para pensar nisso? A gente vai pensar, vai aprender a definir as exceções, mas primeiro vamos definir o que não é uma exceção. O que a gente não vai considerar exceção. O que é desculpa esfarrapada. Quer ver? Pensa comigo aqui. Não é abrir uma exceção aquilo que acontece toda semana. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Todo final de semana eu levo a Helena
para uma praça, para tomar um sorvetinho. E se eu abrir uma exceção com sorvete todo sábado, quando eu levo a Helena a tomar sorvete, minha filha? Isso é exceção? Não. Se eu tomo um sorvete todo sábado, porque eu levo a minha filha para tomar sorvete, eu divido esse momento com ela, isso não é uma exceção. Isso já virou uma regra. Sábado é dia de sorvete. A mesma coisa para pizza. Se todo domingo à noite é dia de pizza, isso não é uma exceção. Isso é uma regra. Domingo é dia de pizza. Entende? E por que isso não é uma exceção? Porque às vezes eu tô na sorveteria com a Helena e eu nem tô afim de um sorvete. Ah, mas é sábado. Depois eu não tenho outro dia para tomar sorvete. Mesmo sem vontade, eu vou tomar porque hoje é dia do sorvete. Ou domingo, eu nem tô afim da pizza, mas é dia de pizza, né? Vamos comer a pizza, porque é o dia da pizza. Então, quando você delimita que toda semana aquilo vai fazer parte da sua alimentação, você está determinando uma regra e não uma exceção. E aí você corre o risco de ficar à mercê da conveniência, porque tá ali, porque é dia e não da sua escolha. Lembra, o objetivo é a gente aprender a fazer escolha, independente do dia, e não comer só porque é uma regra. Então, não é exceção quando eu faço aquilo toda semana. Já é uma regra. Outro ponto que a gente precisa considerar que não é exceção. Outra coisa que não é exceção, comer e se sentir culpada. Se eu tô abrindo uma exceção, eu não tenho que me sentir culpada. Sabe por que eu não tenho que me sentir culpada quando eu abro uma exceção? Porque eu escolhi, porque eu planejei. Se é uma exceção, é uma escolha e tem planejamento, senão não é exceção. E se tem escolha e tem planejamento, não tem que trazer culpa. Eu tenho que comer com prazer e sem culpa. Entende agora? Por que abrir aquilo que me traz culpa não é exceção? Porque não foi planejado, porque eu comi demais, porque não estava no plano, então não é exceção. Outro ponto que a gente precisa considerar que não é exceção, como eu identifico que eu não estou abrindo uma exceção, estou dando desculpinhas esfarrapadas para comer. Comer por conveniência e sem planejamento. Outro exemplo, vamos dar o exemplo da pizzaria. Sexta-feira, não tá no meu plano comer pizza, porque a pizza é de domingo, né? Também não é exceção, é regra, a gente já aprendeu. Mas não tá no meu plano comer pizza na sexta-feira. Eu saio com uma turma de amigos num lugar que nem é uma pizzaria. É um restaurante comum, que tem salada, massa e pizza também. Todos pedem pizza, mas não tá no meu plano. Na verdade, a minha sessão ali planejada é tomar um drink, tomar um vinho. Eu tô a fim de me manter no plano da minha alimentação. Aí todo mundo pede pizza. O que acontece comigo? Todo mundo pedindo pizza, né? Eu vou pedir também. Você cai na conveniência e no efeito manada, porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Você não tá numa pizzaria, você tá num restaurante que tem muitas opções. Por que você não pode fazer a sua escolha, pedir o seu prato, independente do que as pessoas estão fazendo? É seu direito. Concorda comigo? Você tem o direito de escolher o que você vai comer, independente do que as pessoas estão fazendo, independente do que elas escolheram. E tá tudo bem. Então, não é uma exceção comer só porque todo mundo está comendo. Exceção é aquilo que você escolhe e planeja. Ai, Aline, mas vai todo mundo na pizzaria, é um aniversário e o aniversário é na pizzaria. Você não vai comer? Você gosta de pizza? Ok, planeja e define que você vai comer pizza. Aí sim é uma exceção. Percebe a diferença? É muito diferente eu consumir o alimento porque eu escolhi, eu planejei, e eu consumi o alimento só porque tá ali, tá todo mundo fazendo. Então, não é exceção.
aquilo que eu faço toda semana, aquilo que me traz culpa e comer por conveniência, porque tá todo mundo comendo. Muito bom, pessoal. Entendemos, então, o que não é exceção. Mas, Aline, então o que é exceção? Quando é que eu posso comer? Quando é que eu posso abrir a minha exceção? Não faz parte da minha função passar aqui uma lista de alimentos, dizer o que vai fazer parte das exceções de vocês ou não. Isso vocês vão conversar e combinar com o nutricionista, com o médico de vocês. A minha função é, diante do que o nutricionista ou o médico de vocês propôs para o plano alimentar de emagrecimento, que vocês consigam manter, tá? Então, qual é o tipo de alimento que vai fazer parte do seu rol de exceções? Eu não sei. Você vai negociar com quem está cuidando da sua alimentação, tá? Mas eu vou ensinar vocês 5 passos para conseguir definir uma exceção. Vamos comigo? Passo número 1 para definir a sua exceção. Tenha a sua meta em mente. Seja ela de emagrecimento, seja meta de manutenção, de ganho de massa magra, de performance, não importa qual é a sua meta em relação à sua alimentação, em relação ao seu físico. Tem uma meta. Tem uma meta? A sua exceção precisa ser coerente com ela, tá? Então, primeiro passo, ter uma meta clara sobre os objetivos que você quer atingir. Você precisa ter uma meta realizável, tá? Então, não queira perder 10 quilos em 2 meses. Será que isso é saudável? É sustentável? Não. Então, tem uma meta SMART, tem uma meta realizável, atingível. Segundo passo para definir suas exceções. Liste, junto com o seu nutricionista, quais são os alimentos que não podem faltar na sua alimentação. Sabe aqueles alimentos que você faz muita questão, que você gosta muito, que você não quer ficar sem? Lista quais são os alimentos que você não fica sem. Sabe qual é o alimento que eu não fico sem? Chocolate. Eu, Aline, não fico sem chocolate. Eu amo chocolate. Eu adoro chocolate. Se você tirar o chocolate da minha vida, você vai me ver de mau humor. Mas o que aconteceu? A minha Nutri inseriu o chocolate no meu plano alimentar de modo que ele não me prejudica. E eu não fico sem. Eu tenho a quantidade, os horários e a forma de usar esse chocolate. Então, é muito importante que a gente aprenda a inserir os alimentos e não a excluir. Então, liste com seu nutricionista quais são os alimentos palatáveis, aqueles que me dão prazer, que não podem faltar. Depois, você vai definir qual é o número de vezes que esses alimentos e como você vai usar, e esses alimentos vão fazer parte, tá? A minha Nutri, ela propõe que eu consuma uma quantidade X de chocolate por dia, ou uma quantidade Y de uma única ou 2 vezes. Eu decido como eu quero mexer com isso. O Diogo, meu marido, ele tá envolvido num plano alimentar e ele adora uma cervejinha. Então, o nutricionista dele propôs uma quantidade. Olha, Diogo, você tem esse X de quantidades de cerveja para consumir ao longo da sua semana. E ele distribui da forma com que ele acha ideal. Você gosta de um vinho? Negocia com o seu nutricionista, baseado na meta que você estabeleceu, qual é a quantidade que cabe no seu plano, sendo coerente com a sua meta. Não fica mais fácil assim? Não fica mais tranquilo? Se eu sei que eu posso consumir, eu tenho um limite que é coerente com a minha meta, não fica melhor? Eu tenho a rédea na mão. Eu escolho quando e como eu vou consumir aquele alimento. Eu não fico à mercê da conveniência e nem da restrição. Quarto passo. Não estabeleça dias fixos para o consumo.
Lembra, aquilo que eu faço todo dia, toda semana, não é exceção. Então, se eu proponho que eu vou consumir pizza todo domingo, isso não é exceção, isso é regra. Mas se eu propor que eu posso comer 2 pedaços de pizza uma vez na semana, eu escolho o dia que eu quero comer a pizza. Sábado, eu comi pizza. Eu fui num restaurante com meu marido, e é um restaurante em que a pizza é muito famosa. Tinha outras opções, mas a pizza é muito famosa nesse lugar que eu fui, e eu quis consumir a pizza. Nós pedimos uma pizza, eu comi ali os meus 2 pedaços, que é o que eu consumo, que para mim é ok, tá dentro do meu plano, e fui feliz. Ah, mas domingo é o dia da pizza. Ah, já consumi ontem, hoje eu vou comer outra coisa. No domingo eu me mantive no plano, fiz atividade física de manhã, me mantive no plano. E é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar. Então não coloca dia fixo para sua exceção. Encontre um momento especial. Faça a sua exceção quando surgir uma oportunidade, ou você sabe que você vai ter uma oportunidade bacana. Vou dar um outro exemplo. Esse fim de semana, eu não tomei vinho. Eu gosto de tomar um vinho. E final de semana é dia de vinho, né? Não necessariamente. Esse final de semana eu não tomei vinho, porque eu sabia que hoje eu tinha uma comemoração com uma amiga. E aí, provavelmente, eu ia tomar um vinho com ela. Então, eu não tomei vinho no meu final de semana para tomar meu vinho hoje, que é uma segunda-feira. Acontece que essa minha amiga não vai chegar a tempo da comemoração, a gente não vai comemorar hoje, a gente vai comemorar num outro dia, e nós não vamos ter essa comemoração. Daqui agora eu vou para minha casa. O que eu faço com esse crédito que eu tô do vinho? Eu vou chegar em casa e vou tomar o vinho só porque eu já tinha me planejado e não deu certo? Eu planejei tomar o vinho hoje, não vai dar certo de eu sair com a minha amiga, então eu vou chegar em casa e vou tomar um vinho sozinha? Não. Então por quê? Não é porque eu tô com um crédito que eu preciso usar. Eu posso deixar e consumir esse vinho numa outra situação. Tranquilo. Não é uma obrigação, porque eu planejei uma exceção, eu tenho que fazer essa exceção a qualquer custo. Isso também muda. Eu mudei de ideia, mudei de planos e tá tudo bem. O que eu vou fazer hoje? Me manter no meu plano. Quando surgir a oportunidade dessa comemoração e ainda assim eu quiser tomar um vinho com essa minha amiga, eu vou tomar. Eu vou recalcular a minha rota. Outra coisa que a gente precisa considerar para definir a nossa exceção. Quando consumir, faça sem culpa e com prazer. É isso aí. Se for para se culpar, se for para ficar se penalizando, não é exceção. Exceção não traz culpa. Exceção é uma escolha. Se você escolheu sendo coerente com a sua meta, tá tudo bem. Faça com prazer e sem culpa. Então, revisando aqui com vocês, os 5 passos para definir a sua exceção. Estabeleça uma meta de emagrecimento, manutenção, ganho de massa magra, performance, seja qual for. Liste junto com o seu nutricionista quais são os alimentos que não podem faltar na sua vida, que você faz questão. Vinho, a cervejinha, o chocolate, o sorvete, o doce, a massa, a pizza, sei lá. Faça uma listinha dos alimentos que não podem faltar. Defina quando e qual a quantidade que você vai inserir esses alimentos baseado naquela meta que você estabeleceu, no passo 1. 4, não estabeleça dias fixos para poder satisfazer essa sua vontade, esse seu desejo. Planeje, mas encontre uma situação e um momento especial. E 5, quando fizer, faça sem culpa e com prazer. Ai, Aline, se eu comer durante a semana, vai chegar no final de semana, eu vou querer comer também. Acontece isso aí? Eu faço tudo certinho durante a semana, porque eu sei que no final de semana não vai ter jeito, eu vou abrir exceção. E aí?
Aí eu tô caindo naquele tudo ou nada e na regra. Não é exceção eu comer só de final de semana, gente. Isso é regra. Já parou para pensar nisso? Eu faço tudo certinho e no final de semana eu abro exceções? Eu estabeleci regra, eu não estou abrindo exceção. Exceção eu posso abrir na terça-feira. E eu posso comer salada no domingo. Eu posso comer a pizza na quarta, desde que no domingo à noite eu como uma salada com grelhado. Então, não é exceção eu comer só de final de semana. Isso é regra. Não é exceção eu deixar o sorvete só para o sábado. Isso é regra. Não é exceção eu comer pizza só no domingo. Isso é regra. Cuidado com a regra do final de semana, pode. O que eu quero propor para vocês aqui é... Faz o teste uma semana aí. Abre sessões durante a semana e se propõe a se manter no plano no final de semana. Será que vai acontecer? Topa esse desafio? Abrir exceções, 1 ou 2 exceções durante a semana e se manter na regra no final de semana inteiro. Como fazer a transição da dieta para manutenção? Quando você está numa manutenção, concorda que você pode abrir um pouco mais de exceções do que quando você está em processo de emagrecimento, tá? Mas abrir um pouco mais de exceções não significa ser descuidado. Você precisa continuar fazendo escolhas e ser coerente com a sua meta. A diferença é que se minha meta é de perda de peso, de emagrecimento, eu vou precisar abrir um pouco menos de exceções. Se a minha meta é de manutenção, eu posso abrir um pouco mais de exceções, mas ainda assim precisam ser exceções, não podem ser desculpas para comer. E aí é que tá, né? Se eu venho de uma dieta restritiva, eu fico perdida nesse sentido. Eu tive uma trainee nesse último programa no online, que o plano alimentar dela foi bem restrito por conta de condições fisiológicas. Ela precisava controlar uma diabetes, ela tinha alguns problemas e aí ela precisou restringir um pouco mais do que os demais trainees. Mas hoje, em que ela atingiu o objetivo dela, perdeu mais de 15 quilos, se eu não me engano, durante esse processo que estivemos juntas. Hoje, ela consegue inserir os alimentos que ela restringiu, sem que isso traga danos para a saúde e para o físico dela. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar. Como você vai fazer isso? Fazendo. Quando perceber que está saindo demais, que está caindo no descuido, é muito diferente eu ser flexível da ser descuidada, tá? Eu ser flexível é eu abrir exceções porque eu planejei, porque eu decidi, estou sendo coerente com a minha meta. Eu ser descuidada, eu comer sem critério, eu comer pela conveniência. Então presta atenção nisso, tá? Para eu manter, sair da ideia do emagrecimento para a ideia da manutenção, talvez eu possa ser um pouco mais flexível, mas eu não posso ser descuidado, senão eu vou voltar para o meu padrão antigo e eu vou voltar a ganhar peso. Outra coisa que você pode pensar, Aline, impossível, eu dei o exemplo da minha filha na sorveteria, impossível ir à sorveteria e não tomar um sorvete. Mesmo. Será que é tão impossível assim? Já tentou? Já pensou que tem outras coisas na sorveteria que você pode fazer? Eu vou à sorveteria e tomo um café enquanto minha filha toma sorvete. Embora em alguns momentos eu planeje tomar um sorvete, mas em muitos eu tomo café. Esses dias uma amiga querida e minha seguidora me mandou mensagem dizendo assim: Aline, eu consegui ir na sorveteria e pedir um café, lembrei de você. Sabe por quê? Às vezes não é o meu desejo tomar o sorvete. É o desejo da Helena, minha filha, mas não é o meu. E por que eu preciso tomar o sorvete só porque eu tô na sorveteria? Então isso tem muito a ver também com o meu planejamento. Se eu vou ou não abrir uma exceção mais tarde, se eu abri ou não uma exceção ontem. Então,
as minhas decisões têm que ser baseado no meu planejamento, que tem que ser coerente com a minha meta. Outra coisa que você pode estar pensando aí, quantas exceções eu posso abrir? Um tempo atrás alguém me perguntou, uma trainee me perguntou, Aline, quantas exceções você abre na sua semana? Gente, eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo contabilizar em 7 dias quantas exceções eu abro. Porque tem semanas que eu abro várias. Tem semana que eu não abro nenhuma. Tem semana que eu abro exceção numa quantidade maior, né? Por exemplo, um vinho. Tem semana que eu sento com algumas amigas e tomamos juntas ali algumas taças de vinho. Tem semana que eu tomo uma única taça de vinho. Então, não sei quantas exceções. Isso quem vai dizer é você. É você. E é de dia, é de semana para semana, é baseado na sua meta. Então, é por isso que é tão importante lá, ó, nos 5 passos para definir as suas exceções. Então, se eu tenho uma meta e eu sei quais as exceções que eu posso ou não abrir, porque eu defini isso, fica mais fácil eu entender quando e como eu vou abrir essas exceções. Outra coisa, se eu comer um pouco, vou desinvestar a comer. Eu ouço muito isso. Eu não posso nem começar a comer, porque se eu comer, eu não controlo. Tudo ou nada. Ou eu restringo, ou eu como tudo que eu quero sem controle. Gente, sabe por que eu não acredito nisso? Sabe, eu vou dizer a real para você. Porque eu não acredito de verdade que você não é capaz de se controlar. Porque você vai na sapataria para comprar um sapato. Você compra 10? No máximo, quando você descontrola, sai um a mais ali, 2. Você não compra sapataria. Por que você vai na doceria para comer um pedaço de bolo? Você vai comer o bolo inteiro? Então, se você consegue se conter, se controlar para algumas coisas, a habilidade é a mesma. É a mesma. As pessoas assim, eu sou super tranquila para me controlar com um salgado, mas o doce eu não controlo. A sua habilidade para controlar o salgado é a mesma para controlar o doce. O que muda é a sua motivação para isso, é o seu propósito. Então pensa nisso, tá? É muito fácil você se rotular. E fácil, não estou dizendo que seja confortável, tá? Mas é fácil você se rotular, eu não tenho controle com doces. Quando você se rotula assim, sabe o que você está dizendo? Não tenho o que fazer. Eu sou muito descontrolada com doces. E aí você vê o doce, sabe o que vai acontecer? Você vai se descontrolar. Então, cuidado com os rótulos. Não se rotule. Eu tenho certeza que se você trabalha, se você tem algumas atribuições de responsabilidade na sua vida e você dá conta delas, você pode dar conta de controlar suas exceções, sim. Você pode dar conta de parar de comer quando chegar no seu limite, sim. Vamos parar de se apoiar nessa desculpinha do eu sou descontrolada. Não cola não. Cola não. Ser controlada por uma porção de coisas. Então, assim, tá bom, Aline, já entendi. Já vimos aqui que não podemos ficar sem exceções, as exceções são necessárias. Já vimos que fazer para não cair no tudo ou nada. Já vimos o que não são exceções, 5 passos para definir as suas exceções. Agora, quero propor para vocês um passo a passo para começar hoje. Hoje vocês vão começar a deixar de usar as exceções como desculpas para comer sem critério. O que você vai fazer? Primeiro, você vai definir o que será considerado exceção. Se você for acompanhada por uma nutricionista, senta com o seu nutricionista, avalia com ela, com ele, o alimento, a quantidade,
coerente com a sua meta, mas defina quais são os alimentos que vão ser considerados exceções. Quais são os meus? Não vou contar para vocês, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma verdade. A minha é minha, de vocês é de vocês. Então, defina o que será considerado exceção, tá? O que você vai consumir com limite. Isso é exceção. Brócolis é exceção? Não! Eu posso comer brócolis sem limite, até porque eu não vou ultrapassar meus limites comendo brócolis, estou errada. Então, exceção é aquilo que você precisa ter limite. Álcool é exceção? Álcool é exceção até para a saúde, né, gente? Se eu consumir álcool todos os dias em grandes quantidades, isso não vai afetar só o seu físico, sua forma física, seu emagrecimento. Isso afeta sua saúde, sua vida, suas funcionalidades. Então, álcool é uma exceção. Açúcar é uma exceção? Se você consumir açúcar em excesso, isso não vai afetar só sua forma física, seu emagrecimento. Isso vai afetar sua saúde, seus exames, sua disposição. Então, assim, açúcar precisa ser consumido com limite. Isso não significa não comer, tá? Então, defina as suas exceções. O que são exceções para você? Depois, você não vai marcar dias fixos para consumir, mas você vai planejar para inseri-las, tá? Aquela listinha do que você considerou exceção, você vai inserir mediante a planejamento. Olha a diferença? Eu saio da conveniência e eu entro no planejamento, eu entro na escolha. Se para mim consumir um vinho é uma exceção, eu não posso consumir vinho simplesmente porque o vinho está ali na conveniência. Eu vou ter que planejar. Se o doce para mim é uma exceção, o sorvete é uma exceção, eu não vou consumir sorvete simplesmente pela conveniência. Eu vou ter que planejar. Então, são 2 passos muito simples para não transformar as suas exceções em desculpas esfarrapadas para comer. Defina o que vai ser considerado exceção, o que você vai limitar o consumo, não restringir, e só consuma mediante o planejamento.